Olá, meus amigos, estamos de volta a este nosso canal, trazendo hoje uma apresentação em continuidade ao debate da educação e a humanização. Como é que é isso? O que é isso? Então, para entendermos como se dá a humanização da educação, nós temos que trabalhar representações. E nesse sentido, eu trago uma imagem de um caleidoscópio. Caleidoscópio apresentado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, numa apresentação que eu achei assim, muito significativa para iluminar este nosso momento. O que são as representações, o que são os reconhecimentos e o que são os pertencimentos na dimensão da humanização. E é nesse sentido que eu trago e cumprimento todos e sejam bem-vindos para este novo encontro. Quando se fala em educação e humanização, eu trabalho muito com a perspectiva da estética. Entendo estética não como o padrão estabelecido pelo mercado, mas estética como a sensibilização das pessoas diante do que lhes é exposto. Então, a estética não é algo posto, estabelecido, determinado. Não. A estética é algo que eu produzo dentro de mim como um processo de sensibilização. Eu me sensibilizo. Na medida que eu me sensibilizo, eu percebo, eu sinto. E a humanização é um processo de sensibilização que depende de alguns aspectos. Por exemplo, reconhecimento, representação e pertencimento. 3 teorias. Teoria do reconhecimento, de Axel Honneth. Teoria das representações, de Henri Lefebvre. E a teoria do pertencimento, com Milton Santos. Nós temos aí 3 aspectos importantes para nós, então, trabalharmos isso. E quero trazer uma explicação da escolha do caleidoscópio. Como é que é a imagem num caleidoscópio? As pecinhas caem em diferentes formas, totalmente ao acaso, e esse cair é refletido por um prisma de 3 espelhos. E esses espelhos nos produzem infinitas possibilidades de imagens. Essa capacidade nós chamamos de uma reorganização permanente das pecinhas de um caleidoscópio. Na vida, esse processo também se dá, de permanente reorganização. Então a expressão que nós usamos é a eco-reorganização. Tudo está permanentemente num processo de reorganização. Então, tudo está numa dinâmica de representações, reconhecimentos, pertencimentos. E isso nos leva a perceber que existimos no infinito e no eterno. Mas para nós conseguirmos lidar com esse infinito e esse eterno, nós temos que trabalhar com as nossas escolhas.
Então, no infinito e no eterno, nós escolhemos beiradas, fronteiras, interiores, margens e polos. Bonito, né? Beiradas, até onde eu vou. Fronteiras, quando começo do outro. Interior, bom, esse pedaço é o meu pedaço. Margens, como é que eu delimito dentro do meu pedaço o meu pedaço? E o que são os polos? Até onde que vai cada coisa? Então, como é que lidamos com isso? E é nesse sentido que eu volto para a discussão do que é o alguém e do algum, que nós já conversamos nos encontros passados. E voltaremos no próximo encontro também. Mas hoje eu quero trazer um pouquinho essas três categorias, representação, reconhecimento e pertencimento, tendo Joseph Beuys, um artista contemporâneo que nos ajuda a perceber esse processo. Então, vamos a ele. Temos então um PowerPoint, um vídeo no meio, e é um PowerPoint, um vídeo, tem muito texto. Então eu gostaria que vocês assistissem até o final essa apresentação, depois voltassem para esse PowerPoint, desse uma paralisada em cada quadro para uma leitura cuidadosa disso que a gente está mostrando aí. O tema desse processo é a ecopedagogia. Por quê? Porque a ecopedagogia é, de certa forma, a dinâmica de reumanização da educação. Porque a ecopedagogia não é um estudo de educação ambiental. A ecopedagogia é uma forma de ler o mundo. Então, aqui eu trago a ideia, peço que vocês leiam depois cada quadro desses. E no Google nós temos esse texto gravado no Google e vocês podem marcar esse endereço. Vocês vão encontrar lá no Google Drive um aprofundamento dessa nossa conversa. Mas vamos adiante. A ecopedagogia como um processo educacional com foco em ler o mundo para descobrir e compreender sua realidade planetária, social e convivial, para então estruturar um debate sobre o desenvolvimento de suas forças criadoras na interação com tudo que está à sua volta. Então, humanizar-se significa descobrir e compreender essa realidade planetária, social e convivial. Bem, agora, como é que a gente faz quando o sujeito é desumanizado e ele é silenciado, reduzido ao mero algum? Para ele alcançar a libertação e recuperar sua humanidade, ele precisa inicialmente sensibilizar-se desse processo, perceber que isso existe, identificar e nomear o que o oprime, o que o silencia, o que o desumaniza. Aí como ele busca as interações, e aí ele compreende o que está acontecendo, enuncia questões, enfrenta e supera, rompe com o que o silencia, para então encontrar-se como silencioso, que é um alguém. Olha que interessante. Como é que eu faço para que alguém deixe de ser silenciado e passe a ser silencioso, deixe de ser um algum e passe a ser um alguém? Então, esse é um pouco o propósito desse nosso encontro.
E aí, nós usamos um artista contemporâneo, Joseph Beuys, para nos ajudar a compreender isso. E ele diz que as representações, os reconhecimentos e o pertencimento dependem de uma equivalência ou de uma consciência do que rege tua vida. Se o que rege sua vida são as forças e poderes, se o que rege suas ações vitais é o capital, ou se é o afeto. Ou como que essas três aspectos, força e poderes, capital e afeto, como esses três interagem para caracterizar a sua humanização. E para representar isso, o José Beuys nos traz uma ilustração que é essa daqui. Um eixo que representa a vida, comparado com o eixo de uma balança de dois pratos. Num dos pratos, uma central pode ser de origem, pensamento, de decisões, e no outro prato, as repercussões, as ressonâncias da sua vida. Então, José Beuys ele diz que a nossa vida é como essa representação aí. Como se fosse uma linha, uma barra apoiada num ponto de apoio. E esse ponto de apoio, para José Beuys, é poder, capital e afeto. Interessante isso, né? Quer dizer, o José Beuys nos coloca diante dessa perspectiva. Então vamos agora a um vídeo que nos ajuda a compreender melhor essa posição. Vamos lá. Olá, então vamos agora trazer um referencial teórico importante do nosso trabalho, que é o Teorema de Beuys. Joseph Beuys é um artista contemporâneo e que nos ajuda a compreender o significado da vida. E ele diz a vida num contexto civilizado no qual nós estamos inseridos no planeta. Né? Então, veja bem, ele parte de um ponto e diz que esse ponto é como se fosse um óvulo. E esse óvulo recebe o espermatozoide, se amplia, se agiganta, se fortalece, cresce e faz esforço e resistência para sair até que, em um certo momento, ele rompe o que o aprisionava e ele lança ressonâncias com a sua existência no planeta. Mas a vida que vai do nascimento até esse momento das ressonâncias não é uma coisa linear. A vida é um processo dinâmico, é reorganizativo, que atende à teoria das polaridades e lança suas ressonâncias. Uma palavra importante nesse processo e a outra palavra importante são as polaridades. Então, o que é que nós lançamos para o universo com as nossas ações
vitais. Mas uma coisa importantíssima que o Boyce nos levanta é que esse eixo vida ele está apoiado em cima de uma base fixa, um ponto fixo, como se fosse o fiel de uma balança. E ele representa as forças e poderes nos quais nos apoiamos. Ele representa o capital que rege a vida e ele representa os afetos que nos conduzem. E a pergunta que fica é: o que é que prevalece? São as forças, o capital ou os afetos? Teorema de Joseph Beuys. Esse teorema é importante no próximo momento desse nosso debate sobre o significado da vida no contexto civilizatório no qual estamos mergulhados. Agradeço a contribuição de atenção de vocês até agora e a confiança. Muito grato. E agora então, vamos olhar esse teorema numa dimensão de horizontalidade. Imaginando que aquela base que era a nossa geração é uma central de comunicação, estação de comunicação de rádio, TV, telefonia. E no meio do processo, ela é regida por força e poderes, por capital, por afeto e lança suas ressonâncias no espaço. Imagina você, o que rege os teus pensamentos, o que rege as tuas atitudes, para que isso signifique o que você propaga, o que você lança adiante. E se invertermos essa imagem do Beuys, mais uma vez, nós teremos essa representação aqui. Um dos polos representa raízes e o outro polo representa uma flor ou um fruto. E isso, então, é um pouco de uma metáfora de uma folha que fica no meio do caminho entre a vida que é absorvida pela raiz, a folha que faz a fotossíntese, produz os nutrientes, que vai alimentar e possibilitar o surgimento das flores e frutos. Essa folha que gera flores e frutos, ela é regida por força e poderes, por capital ou por afeto. Esse é o fundamento desse vídeo. E aqui agora, só para ilustrar o próximo passo, vamos trazer Kandinsky, que pede que a gente introduza nessa reflexão as cores. Então ele diz: a água que umedece vivifica a rosa vermelha, enaltece sua exuberância. O movimento da cauda do pavão evidencia o verde como cor da metamorfose. O azul brilhoso das penas do pescoço contrariam Kandinsky ao dizer que o azul é a cor da retração. E temos o amarelo, que é para ele a cor que faz chegar e aproximar. E tem quem fecha os olhos
e quem incendeia e tem a barbárie. Mas tem também pessoas como nós, que se mostram corajosos e ousados, além de sensíveis à beleza. É isso então. Temos então um retorno para a câmera. Vocês viram que interessante? Nós somos regidos, forças e poderes, por afetos e pelo capital. Qual a força que nós damos para esses três elementos? Como é que nós nos reconhecemos utilizando e vivendo sob esses elementos? Como é que nós representamos esses três elementos no nosso contexto de vida? E como é que esses três elementos estabelecem a nossa condição de pertencimento no espaço planetário no qual nós convivemos com tudo que está à nossa volta? Aí nós temos duas palavrinhas chaves assinadas por Henrique Dussel e por Habermas, que é qual é o conceito de ideologia e de utopia. Então, ideologia é o discurso que manda, que estabelece, e utopia é o discurso da resistência. Então, você lida com forças e poderes, com afeto e com capital como ideologia, mandando, estabelecendo, ou como utopia, reagindo, enfrentando, e se libertando e se rehumanizando. É isso, meus queridos. Esse é o vídeo de hoje. Essa é a apresentação de hoje. Mas eu tenho ainda um recadinho final que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um instante. Já no encontro passado, eu fiz essa publicidade. Quem tivesse interesse de conhecer esse meu lado poético, eu tenho aí a coleção em branco, da trincheira à vida, da beleza ao sublime, da alvorada ao anoitecer. Os 3 volumes estão aí disponíveis, R$ 130. Aí tem o número do Pix, vocês me mandem e recebem os 3 volumes no seu endereço. Tenho também para mostrar a vocês que eu realizo trabalho de mentoria, isso é, as pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado, com dificuldade nas suas orientações, podem entrar em contato para a gente combinar um trabalho de apoio a esse trabalho. E também eu me ofereço para conferências, desenvolvimento de cursos, e para isso, por favor, meu e-mail está aí embaixo, disponível, telefone, WhatsApp, para que possamos conversar e aprofundar essas questões. E como última abordagem, eu agradeço sua atenção e carinho, aguardo o retorno de 2 formas, uma enviando perguntas e comentários, e a outra voltando a assistir as próximas apresentações, toda terça e toda quinta, toda terça e toda sexta. Eu pretendo estabelecer essa sequência a partir dos próximos dias. E essa imagem é a imagem do prédio no qual eu fui alfabetizado e onde eu passei os primeiros anos de escolaridade. Mais tarde vamos conversar sobre esse prédio, sobre essa escola. No mais, deixo meu abraço fraterno e amoroso para todos. Até a próxima.